Boa noite. Boa noite. Vamos ver se o nosso vídeo hoje aqui tá legal, tá bacana a nossa conexão. Quem está me ouvindo bem, tá bem bacana, tá legal a conexão, tá dando para entender, coloca um aqui no chat, que aí eu vou ter uma ideia se a conexão tá boa. E aí, Ramos, tudo bem? Ramos, Fernando, seja bem-vindo. Eu quero só ter uma ideia de vocês, que eu preciso da comunicação de vocês para saber se tá boa, tá ótima, tá melhor, excelente. Então vamos lá, 10-0 para mim. Bom, a nossa live de hoje é um tema muito bacana e eu vou pedir principalmente para vocês colocarem dúvidas, perguntas aqui embaixo no nosso chatzinho aqui nos comentários, tá? Que aí vai ser mais fácil de eu responder. Comunicação inteligente, tá? Comunicação inteligente é algo que nós estamos acostumados a nos comunicar todo dia, mas às vezes algum detalhe, alguma coisinha fica faltando. Quantos de vocês já tiveram aquela sensação de quando você está falando com o seu cliente, você faz uma pergunta e ele responde outra coisa que não tem nada a ver? E não só com o seu cliente, às vezes com algum conhecido, o seu líder, uma outra pessoa. Quantos já passaram por isso? Legal, coloca um aí no chat. Bacana. Quando a gente tem esse tipo de comunicação, isso acontece justamente porque o nosso processo mental, ele é um pouquinho diferente, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o processo mental. Mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Cecília Teixeira, sou corretora de imóveis. Hoje eu tenho uma parceria com a construtora Vitacom, uma construtora super importante aqui de São Paulo. Para quem é de São Paulo conhece os imóveis despojados da Vitacom. Além disso, eu sou trainer, né, de desenvolvimento humano. Então eu quero auxiliar vocês nessa parte, não é só de PNL. Quem já está acostumado aqui vai falar: "Ah, você está falando PNL?" Sim, eu vou colocar um pouquinho de PNL, um pouquinho de oratória, um pouquinho de alguns cursos que eu já realizei e já dei treinamento também, e é super bacana na área de comunicação. Então tem momentos que às vezes na nossa comunicação a gente acaba errando, às vezes a gente acaba esquecendo de falar alguma coisa, né? Então a nossa mente, ela nos engana. A nossa mente nos engana o tempo inteiro. Faça um teste que vocês vão ver no dia a dia como a nossa mente nos engana. A gente acorda, pensa positivo, tá lá numa vibe super, uma energia legal, acontece um negocinho de nada, pronto. Você abre um looping, né, que a gente chama de looping, na sua cabeça, abriu esse looping, você começa a pensar um monte de coisa negativa. E olha, mesmo uma pessoa que treina, que dá treinamento, que é coach, qualquer coisa voltada para desenvolvimento humano, ela também passa por isso, tá? Ela também abre esse looping. Então, toda vez que você começa a abrir esse looping na sua cabeça, você começa a ter pensamentos um pouco ruins, tá? E um pouquinho, não vamos colocar bem negativo, mas não pensamentos bons. Você abriu esse looping e você volta lá atrás, naquela vozinha que tá na sua cabeça, do seu pai, da sua mãe, na vozinha lá da professora, ou de uma pessoa que você nunca se deu bem, quando você era pequeno. Sempre a gente vai voltar naquela vozinha. Olá, seja bem-vindo, Dória Espino, eu tô assinando pra vocês, hein? Joinha? Então você volta lá naquele tempo de quando você era pequeno, naquelas little voices, né? A gente chama de little voice. São aquelas pequenas vozes que ficam mimimi na sua cabeça. Bom, por que acontece isso? Porque nós aproveitamos, a gente tem uma... Não vou falar um número específico, tá? Mas a gente geralmente tem 10% do nosso cérebro que tá consciente, você já deve também ter escutado sobre isso, e 90% do nosso cérebro que tá inconsciente. Então, o que acontece? A gente está geralmente no modo automático. E quando a gente tá no modo automático, o que acontece quando a gente está no modo automático? O nosso mapa mental, por isso que entra a PNL, porque a PNL, que é a programação neurolinguística ou a reprogramação mental que todo mundo fala, a PNL nos auxilia justamente por isso, porque ela reprograma sua mente com situações mais positivas, com outro olhar do seu mapa mental. Por isso que a gente fala que o mapa não é o território, guardem essa frase. O mapa não é o território, tá? A gente tem aquela coisa de, eu não posso, não consigo. Não, não é o território. Se você mudar o seu jeito de falar, eu posso, eu consigo, mesmo não acreditando, depois você vai começar a acreditar. Por quê? Você tá com vários lapsos ali, várias crenças ali na sua cabeça. Então tá até aqui atrás, ó. Vocês conseguem visualizar? 10% que a gente aproveita, que é o que tá no subconsciente.
Tá bom. Desculpa, 90%. Então, quando você tem 90% no seu subconsciente e 10% no seu consciente, entra um monte de voz que não tem nada a ver. E aí, na sua comunicação, isso fica muito claro. Então, é quando acontece aquela situação. Você fala uma coisa para uma pessoa, ela entende outra e ela devolve uma outra comunicação para você. Na hora que ela devolve aquela comunicação para você, praticamente é o mapa mental dela que tá ali. Não é o que você perguntou e nem realmente a situação. Então vamos imaginar, eu pergunto para você, como foi seu dia hoje? Aí você me responde, foi bacana. Aí você vai perguntar para mim, e o seu? Eu falo, também foi bacana. A gente não disse nada com nada. Na verdade, a gente tá escondendo o que aconteceu no nosso dia. Se eu fizer a pergunta para você, você vai falar assim, Cici, eu vou perguntar, tá? Como foi seu dia hoje? A pessoa vai me responder, foi legal, mas aconteceu que eu peguei um trânsito, eu fiquei chateada com uma pessoa. E aí tem várias historinhas no seu dia a dia. Só que ela não vai falar isso. Ela vai querer mostrar naquele padrão mental que o dia dela foi maravilhoso. O mesmo acontece quando a gente fala com o nosso cliente, quando a gente fala com o nosso fornecedor ou quando a gente fala com alguém, tá? Quando a gente faz uma pergunta para o nosso cliente, principalmente no mercado imobiliário, isso é muito importante. Quando eu trabalhei com internet, quando eu trabalhei numa empresa, cuidando do e-business dessa empresa, cuidando da internet, eu cuidava dos chats de atendimento principalmente e dava treinamento sobre esse tipo de comunicação mais assertiva. Eu usava muitas técnicas de PNL e dava super certo. Por quê? Porque você faz a pergunta direta. Seu cliente, o que ele está procurando? O que ele está procurando especificamente? Se ele pode te ajudar. Fala assim, você pode me ajudar no que você está procurando? Que tipo de produto você procura? Mas não aquela coisa, investimento ou moradia. Também ainda é muito superficial. Por exemplo, você chega para o cliente e fala assim, me ajuda, eu quero entender como está sendo o seu processo, eu quero entender sua vida, eu quero saber onde você mora, o que você faz, o que você gosta. Não tenham medo de perguntar isso para o cliente, ele quer isso, ele vai achar o seu atendimento diferente, ele vai falar assim, poxa, esse profissional, esse executivo de vendas, ele entende o que eu estou querendo falar, ele está conseguindo me entender, ele está conseguindo entrar no meu mapa mental, e aí você cria uma conexão. Tem várias técnicas, agora aqui não dá para falar todas, mas a PNL ela ajuda muito as pessoas. Então, sempre que você começar uma comunicação com o seu cliente, eu vou dar uma regrinha básica. Você sentiu que ele não está falando, você sentiu que de repente ele está não querendo dizer realmente, isso acontece quase que 100%, tá? Você vai perguntar para o cliente o que ele procura, ele vai falar um exemplo que é básico, por exemplo, aqui em São Paulo. Você procura imóvel, que tamanho, qual o valor, qual o perfil? Eu procuro 100 metros na Vila Nova Conceição ou no Itaim até X. Tá, você sabe que aquilo não vai acontecer, você sabe que de repente aquele valor que ele falou não existe. Tá, mas você pode me detalhar especificamente como que é a sua vida? Começa a perguntar coisas para o cliente. Até que ele mesmo, o próprio cliente, ele vai se responder. Ele vai falar, não, peraí, eu acho que não é bem aí que eu estou procurando. A gente, de repente, pode ir para um outro bairro. Ou, de repente, por que eu quero morar na Vila Nova Conceição? Porque alguém falou para mim, não, eu posso morar lá na Aclimação, eu posso morar lá no Butantã, aqui em São Paulo. Então, a forma que você se comunicar vai fazer toda a diferença com o seu cliente. E o mesmo dele para você. E mesmo que ele não seja sincero 100%, porque, olha, vamos parar. Para aqui, vamos parar. Olha o mapa mental do seu cliente. Ele está olhando para você como corretor de imóveis e fala assim, poxa, ele olhando para mim. A Cecília, essa mocinha aí, ela tá tentando me vender um apartamento, mas eu vou fazer de tudo para negociar. Não, porque eu sou o cliente. Imagina o mapa mental dele, como que tá. A cabeça dele. Então, ele não tem ainda aquela segurança. Ele não criou aquele relacionamento com você. Ele ainda não criou, ele não começou aquele relacionamento com você. Então, para você começar essa empatia, que na PNL a gente chama de rapport, né? Mas a empatia, aquela empatia que a gente tem aqui, ó. Eu tô conversando com vocês, a gente tá criando uma empatia, você conversa com seu melhor amigo, você cria uma empatia. Então, para você criar aquela empatia e construir um relacionamento com o seu cliente, é necessário você fazer as perguntas e entender o mapa mental dele. Até aqui, ok? Se vocês estão me ouvindo bem, coloca um aqui nos comentários, aqui abaixo, nos comentários, que eu vou respondendo se tá ok. Coloca o número 1, que aí eu vou continuar a nossa live de hoje sobre comunicação
inteligente no mercado imobiliário. Outra dica bacana que a gente fala o processo de cara e coroa, tá? Quando você vai fazer curso de oratória, quando você vai falar em público, quando você está começando essa área de treinamento, tem uma coisa básica que é a imparcialidade. Valeu, brigadão. Colocou um aqui, tá tudo ok. Que é a imparcialidade. Então, o que é imparcialidade? Vamos lembrar assim. Tem 3 situações, tá? Para você fazer. Sabe a moeda? A moeda você tem um lado da cara, você tem um lado da coroa, que é do outro lado, e você tem o meio, que é o intermediário. Então, sempre que você tiver alguma comunicação com alguma pessoa, né? Por isso que a gente fala que a gente tem que entender o lado do outro, mesmo às vezes não querendo entender, são essas 3 comunicações, são as 3 verdades, né? E tem a imparcialidade. O que é imparcialidade? Você tá vendo o seu lado, você tá vendo o lado do outro e você tá saindo da situação para entender melhor. Porque quando a gente tem emoção, olha, prestem atenção, quando a gente está tomado por emoção, a gente não tem atitudes racionais e inteligentes. Então, quando você tá com raiva, quando você tá numa situação de emoção muito alta, lembre-se disso, inteligência baixa. Inteligência alta, emoção baixa. E aí o que acontece? Você toma decisões melhores, você se comunica melhor, você sabe o que está acontecendo. Então, quando você está com o seu cliente, lembre-se sempre disso. Não julgue logo de início o que ele está falando, porque ele também está passando por um processo de conhecer você, de começar a construir um relacionamento, de se abrir para você. Não é assim, a gente não chega para uma pessoa e fala: ah, meu nome é Cecília, eu tenho tantos anos, eu faço isso, eu gosto daquilo, meus maiores defeitos são esses. Eu não vou falar de início. Então, tem 3 situações muito interessantes que foram estudadas no nosso cérebro, principalmente, que é sobre a sua autorresponsabilidade com as pessoas na comunicação. Então, por exemplo, o nosso cérebro, a gente tem uma tendência muito grande, tá até a minha colinha aqui, ó, de negar as coisas, tá? A gente tem uma tendência muito grande de negar as coisas. Então, a pessoa pergunta alguma coisa pra você, você fala assim: não, não é isso que aconteceu. Ah, não é exatamente isso. Ah, você nega. Não, não fui eu. A primeira reação, tá? Porque é uma proteção sua. A primeira é negar, tá? Isso é um processo mental que acontece no nosso cérebro. A segunda é culpar alguém, tá? A gente tem essa tendência, todos nós, tá? Todo mundo. Por mais que você fale assim: ah, não faço isso. Faz. Eu faço. Tu faz, ele faz. Todo mundo faz. Então, a gente tem a tendência também de culpar alguém. A gente tem essa tendência sempre de querer culpar uma outra pessoa, de falar que, não sabia disso, foi ele que não me avisou, é porque o trânsito me impediu, é porque aconteceu isso. Então, a gente tem essa tendência de culpar alguém, não trazer a autorresponsabilidade para si. Isso é um processo de defesa do nosso ego. É um processo natural, tá? Não tem nada demais, é natural. E o outro é fuga, né? A gente tem uma tendência de fugir. O que é a tendência de fugir? É o que, na maioria das vezes, o seu cliente faz com você. Você pergunta uma coisa para ele, ele fala outra coisa que não tem nada a ver. Dá vontade de você perguntar: pô, eu acabei de perguntar isso, por que você está respondendo aquilo? Mas não, você vai falar educadamente, de uma outra forma, e aí você vai refazer a pergunta. Sempre refaçam a mesma pergunta 1 a 2 vezes. Vocês vão observar que o cliente ou a pessoa que você está perguntando, ela vai falar novamente, já entrando no mapa mental dela e falando muito mais próximo da verdade. Então, por isso que eu falo, no primeiro contato que você tem com o seu cliente, você fez aquela pergunta para ele: olá, João, tudo bem? Me fala mais um pouco sobre o perfil do imóvel que você procura. Onde você procura aqui em São Paulo? Fala pra mim. Aí ele começa a falar, tal. Ele começou a falar, daí você fala assim: tá, fale mais sobre isso. Tem algum detalhe, alguma coisa que você gostaria de acrescentar no seu imóvel? Tá, é 2 dormitórios na região do Itaim? Tá, é um empreendimento, pode ser pronto, tem um prazo. Onde você trabalha hoje? É interessante você estar próximo ao metrô? É não interessante? Você anda muito de carro? Sabe umas perguntas assim, mais da vida real? Quanto mais você faz pergunta da vida real, mais você vai ter informação do seu cliente. Só que mesmo assim, nesse início, porque tem o mapa mental dele, ele vai fugir das perguntas. Porque muitas vezes até ele nem tem o dinheiro todo, ele fica com medo de falar que é o medo da negação, é o medo de você falar assim: olha, o imóvel custa, sei lá, 1 milhão e ele tem
500 mil. Ele vai se sentir rejeitado. Dependendo do mapa mental que ele tem, dependendo da vida dele, ele vai se sentir rejeitado. Então, tem técnicas de falar isso, e aí o que ele acontece? Ele acaba não falando para você. Ele acaba não falando a realidade. Então, sempre no primeiro atendimento, lembrem-se disso. No primeiro atendimento, nunca o cliente fala realmente, eu não vou falar a verdade, mas o que ele está buscando. Ele sempre vai negar, culpar alguém ou fugir. Os 3 princípios básicos da PNL. Por quê? Porque ele tem medo de ser exposto, ele não quer que você saiba realmente a verdade. São poucos clientes, vamos colocar 1% que já se abre direto, talvez porque ele já esteja acostumado realmente a procurar imóvel, já tenha passado por isso, ou seja, aquele perfil mais dominante, aquele perfil mais rápido, né? Um perfil mais psicológico que tem essa tendência, mas é muito pouco. Então, não se esqueçam, tá? Não se esqueçam sempre de, ao você fazer as perguntas para o cliente, refaçam a mesma pergunta e olha, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Na semana seguinte, ou de repente no final de semana, você marcou com ele, ou você marcou 2 dias depois de uma visita e mudou totalmente. Tudo que ele te falou, esquece. Já mudou totalmente a procura do imóvel, a história dele. Aí começa o relacionamento, aí começa a empatia, aí começa o rapport, tá? Então, por isso que eu falo, atendimento junto ao cliente sempre não é no primeiro, nem no segundo. Existe uma regra até de vendas, né, que todos os profissionais de venda, palestrante de venda, treinador, fala, geralmente o fechamento ou a finalização acontece depois do 5º, 8º, 10º contato. Não é logo no início que você, nossa, ele vai entrar, já vai falar, quero comprar. Né? Não existe isso. Então lembre-se dessas técnicas de comunicação muito voltada para a PNL que ajudam, tá? E sempre pergunta básica que vai sempre te auxiliar quando você não consegue alguma resposta bacana do cliente. Sempre pergunte no final especificamente. A palavra especificamente é igual a palavra do coach que a gente usa. Faz sentido para você? É matadora. Palavra matadora. Você não precisa decorar todas as perguntas. Pergunte para ele, ok, João, mas especificamente, que tipo de imóvel você procura? Pronto. Ele vai te falar. Ele vai se abrir. Especificamente. Sempre faça essa pergunta que vai te auxiliar. E aqui também eu separei alguns livros bacanas de PNL. Caso vocês queiram comprar, eu vou ou procurar, ou ver com alguém. Também vou ver se lá no nosso grupo de marketing digital, eu vou disponibilizar um drive para vocês acessarem e vou colocar alguns livros. Um livro muito bacana de PNL é esse aqui, eu sei que ele vai estar ao contrário, porque aqui no Instagram fica praticamente, né, o espelhamento ao contrário. Eu vou colocar escrito lá nos meus posts, tá? Os livros de PNL, ó, Usando Somente, esse é maravilhoso, do Richard Blanter, né, que é o pai da PNL. Esse outro também é super bacana, Sucesso em Vendas com PNL. Ele tem dicas interessantíssimas, perguntas, situações de vendas que a gente sempre passa, ó, Sucesso em Vendas com PNL. Esse é mais fácil de encontrar. Alguns outros, geralmente, não são tão fáceis. E eu vou colocar lá no nosso post do Instagram, né? Lá no post do Instagram para vocês buscarem e procurarem. Então, esse é apenas algumas dicas interessantíssimas para vocês sobre comunicação. Não esqueçam dessas palavrinhas básicas, especificamente na pergunta, que vai te auxiliar. Façam a mesma pergunta 1, 2, 3 vezes, não tem problema. Não se preocupem, o cliente está me achando repetitivo. Não se preocupe, porque isso é coisa da nossa cabeça, tá? Isso a gente chama de alucinação nossa. Às vezes ele nem percebe, a gente está no modo automático mesmo. Então nem percebe. Então pergunta de novo, reforça de novo a pergunta. Sabe quando você começa? Mas você tem certeza? Você não vai falar isso. Mas é mais ou menos isso o tipo de pergunta que você vai fazer para o seu cliente. Então eu quero agradecer. Eu vou pedir para vocês colocarem aqui embaixo. Eu quero receber material, dicas bacanas, que eu vou mandar um bônus para você. Uma coisa muito, muito interessante, não posso falar, no e-mail de vocês. Então quem colocar aqui, eu quero... Eu vou chamar no individual, de mensagens, no privado, e vou mandar um material super bacana para vocês. Eu quero agradecer a presença de todos na nossa live de hoje. A gente vai começar uma série de várias lives aqui, de terça e quinta. Então vai ter dicas bacanérrimas, não só de marketing digital, como também de comunicação inteligente. Grande beijo e nós nos vemos na próxima live. Super obrigada, até mais!